Queridos irmãos e irmãs, ontem nós ouvimos o Evangelho segundo São Lucas também, capítulo 24, a manifestação de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús. Hoje nós vemos que esses discípulos retornam e contam, partilham o que tinha acontecido com eles no caminho. Nós vemos que o ressuscitado, ele se adapta à situação de cada discípulo e vai ao seu encontro, buscando suscitar nesses discípulos a fé e dar-lhes a paz. E quando eles estão partilhando isso com os demais, então Jesus também se manifesta a todo o grupo com esta palavra: a paz esteja convosco. É uma saudação que faz uma referência à paz Shalom. Não é simplesmente uma ausência de conflitos, de guerra, de discórdia. É a plenitude de todos os bens. É a integração do nosso ser. O nosso ser pacificado e integrado para vivermos na comunhão com Deus e na comunhão entre nós. A paz esteja convosco. O ressuscitado quer nos dar a paz. Acabamos de celebrar a Semana Santa. Estamos na 8ª da Páscoa. Ouçamos essa palavra dirigida a cada um de nós, às nossas famílias, às nossas comunidades. A paz esteja convosco. Nada nos perturbe. Cristo venceu o mundo. Coragem. Nós também venceremos as situações adversas, esta circunstancial da pandemia e todas as outras que muitas vezes nos preocupam e nos deixam perturbados. A paz esteja convosco. Eles estavam assustados, cheios de medo, e pensaram até que era um fantasma. Isso mostra até a seriedade, quer dizer, os discípulos não foram logo levados por um entusiasmo fácil. A ressurreição é um grande desafio. E Jesus tem que se manifestar a eles mostrando o realismo desta ressurreição, né? Porque tendes dúvidas no coração, como é que Jesus se apresenta? Vede minhas mãos e meus pés. Jesus chama atenção para aqueles que são os sinais do seu amor para conosco. Suas mãos e pés que foram traspassados, porque ele foi crucificado. Ele está mostrando que aquele ressuscitado que se manifesta ali, livre, numa realidade nova, é o mesmo que foi crucificado. O crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado vencedor. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Convida a que eles façam uma experiência. Nós precisamos não só tocar em Jesus, mas deixar que Jesus nos toque com a sua paz, nos alimente com a sua palavra, com os sacramentos da igreja. Ele novamente mostra as mãos e os pés e pede ainda, como eles não podiam acreditar, se eles tinham alguma coisa para comer. Uma alusão a tantas refeições que eles fizeram juntos, particularmente a última ceia, mostrando esse desejo do Senhor de estabelecer conosco uma comunhão, comum união, uma partilha de mesa, né? E eles então oferecem a ele um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu na frente deles, mostrando o realismo dessa sua ressurreição. Mas não basta nem esse tocar, esse ver, essa demonstração toda de Jesus. Há ainda necessidade de algo mais, e é o que Jesus faz e o Evangelho de hoje apresenta. Jesus faz uma referência às Escrituras. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, é uma maneira de falar
todo o Antigo Testamento, todas as Escrituras, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Jesus é a chave de interpretação de todo o Antigo Testamento. Ele, com a sua ressurreição, lança luz sobre todas as Escrituras, inclusive as passagens mais obscuras que nós temos no Antigo Testamento ou em qualquer outra Escritura. É o Cristo ressuscitado que abre a inteligência dos discípulos para eles entenderem a Escritura, como está aqui no texto do Evangelho proclamado. E ainda acrescenta Jesus, está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras à luz da ressurreição do Senhor, nós vamos perceber que vários episódios do Antigo Testamento já evocam a morte e a ressurreição. Só a título de exemplo. Lá no livro do Gênesis, o episódio entre Caim e Abel, o primeiro fratricídio, Caim que mata Abel. Deus se manifesta a Caim, dizendo: onde está o teu irmão? E há um diálogo em que Deus diz que o sangue do teu irmão clama da terra. Abel estava morto, morte, paixão, morte. Mas parece que ele está vivo, porque o sangue clama, tem voz, né? Então é uma alusão à morte e à ressurreição, já lá no Antigo Testamento, ainda velada. À luz da ressurreição do Cristo, nós vamos lendo todos os episódios do Antigo Testamento e compreendendo como tudo falava do mistério pascal. Outro episódio, quando Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado. Aliás, na vigília pascal nós passamos por várias passagens, né? Quando ela pode ser feita integralmente, e uma das leituras é essa, o sacrifício de Isaque. Nós vemos também ali a figura da paixão e da ressurreição. Isaque não é morto, Deus não permite o sacrifício de Isaque, né? É sacrificado ali um animal, né, que simboliza justamente essa oferta. Isaque é preservado, Isaque retorna vivo, então figura da ressurreição. Um animal que morre, a paixão. No Isaque que volta, figura da ressurreição. Outro episódio ainda do Antigo Testamento, o episódio de José do Egito, que é vendido como escravo por inveja pelos seus irmãos. Primeiro é colocado naquela cisterna, sinal que de morte. Sabemos que ele não morre, embora esteja colocado naquele escuro ali daquela cisterna, mas é retirado, vai para o Egito e lá ele vai então se tornar alguém que no futuro vai ajudar o faraó e vai depois poder acolher os seus irmãos num momento de dificuldade, de fome. Então é figura também de morte e de ressurreição. E assim por diante. O povo de Israel, quando conhece o exílio, vai para o exílio. Parece tudo morto. Tem até aquela profecia de Ezequiel, mostrando aquela multidão, aquela planície com ossos ressequidos, figura do povo que parecia morto. A aliança acabou. Esses ossos podem voltar à vida? É a manifestação que é feita a Ezequiel. E Ezequiel responde: tu é que sabes, Senhor. E aí o Senhor diz: profetiza, filho do homem. E ele profetiza e os ossos começam a se juntar, né? E se levantam, figura da ressurreição. São várias as passagens, né, em que nós vemos essa experiência. Então nós vemos isso tudo realizado. É isso que Jesus ressuscitado não só mostra a sua presença, mas ele mostra o desígnio de Deus, o seu projeto de salvação previsto nas Escrituras. Nós passamos pela paixão, mas nós vivemos a ressurreição. Isso é importante não só para a gente compreender o mistério pascal do Cristo, mas nós mesmos, nós discípulos de Jesus. E não pensarmos que pandemia, que enfermidade e morte são a última palavra. Nós temos uma palavra de testemunho para dar ao mundo, de esperança. Nós acreditamos que a morte não mata mais. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
está lá na carta de São Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a morte foi tragada pela vida. A morte não mata mais. Nós estamos rezando hoje por vários falecidos. Nós acreditamos na ressurreição. E nós somos o povo enviado para ser testemunhas disso em toda parte. E nesse tempo de pandemia também. Nós não somos pessoas desesperadas. Nós justamente levamos ao mundo uma palavra de alegria e de esperança. Na primeira leitura, Pedro também tem que explicar ao povo que estava assombrado com aquela cura daquele paralítico que acompanhava os apóstolos no templo, e eles todos prestando atenção nos apóstolos, como se eles tivessem feito aquilo por seu poder. Aliás, é uma tentação que às vezes pode acontecer na vida da igreja. A igreja não anuncia a si mesma, ela anuncia Jesus Cristo. Pedro diz com toda clareza: vós nos olhais assim, dessa forma assombrada, né, como se fosse pelo nosso poder que nós curamos este homem. Não, é pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes, que foi rejeitado, mas que Deus ressuscitou. Fizestes isso por ignorância, matastes o autor da vida. Pedro não vai, digamos assim, esconder nada da verdade. É como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti: nós não temos que esconder a memória histórica. O que foi errado, foi errado. Outros tempos, as injustiças que ocorreram, torturas, maldades, têm que ser denunciadas, não são para ser esquecidas, não são para ser varridas para debaixo do tapete. E é por isso, muitas vezes, que a história se repete de forma trágica, porque as pessoas não aprendem com as lições da história. Não, a memória histórica, ela precisa ser guardada e denunciado o que foi errado. Faz parte. Isso não é falta de perdão ou de reconciliação. O perdão e a reconciliação se dão na verdade da história, sabendo que a última palavra não é a maldade, a injustiça, mas é o amor que triunfa sobre o ódio. É isso que diz Pedro nesse seu discurso, não só lembrando o que eles fizeram com Jesus, mas é muito interessante que nesse discurso que nós ouvimos hoje na primeira leitura, Pedro faz também uma recapitulação de todo o Antigo Testamento. Vejam como estão ligadas as duas leituras. O Evangelho, em que Jesus percorre as Escrituras também, e aqui Pedro também, começando lá pelo Antigo Testamento. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Criador, que é o Pai de Jesus Cristo, né? No Novo Testamento: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. O Evangelho fala que nós seríamos testemunhas. Aqui Pedro está dizendo que é testemunha, graças à fé no nome de Jesus. Esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A igreja não tem outra coisa a anunciar ao mundo senão Cristo ressuscitado, vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. Essa é a razão do nosso otimismo realista, da nossa alegria, da nossa falta de medo, da nossa confiança no futuro. É porque Cristo venceu. A paixão, que foi tão assim nebulosa, momento de trevas, momento de escuridão, ela foi vencida. Agora, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também vossos chefes, né? Mas dessa forma se cumpriu o que havia sido anunciado pela boca dos profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. E aí vem um apelo: arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados e possais alcançar esse tempo do repouso que vem do Senhor. Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado, e nesse momento é preciso que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Deus disse aos antepassados pela boca dos profetas. E vai continuando lembrando as Escrituras. Meus irmãos, que nós tenhamos um grande amor pelas Sagradas Escrituras. Elas nos dão a luz para compreender os sinais dos tempos, os desígnios de Deus, a sua presença na nossa vida e aquilo que Ele nos traz através de Jesus Cristo e do dom do Espírito. E esse Jesus ressuscitado
Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar e nos convida a sermos testemunhas dele por toda a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.